Boa tarde, amigos e amigas. Primeiramente, vocês me desculpem por eu passar tanto tempo, acho que já faz um mês ou mais, ou possível, sem problema, que eu não gravo, né? Que não tem vídeo. Eu passei uns dias, umas semanas em Pesqueira. Lá é difícil para mim, porque não tem quem me grave. E aqui, quando eu cheguei, meu neto estava com semana de prova, aí não deu. Hoje é sábado, e não era para a gente ter gravado ontem, não deu para ele, que era o último dia de prova, quer dizer, da semana, né? Aí hoje é sábado, a gente está gravando agora. Me desculpem. E vamos ao vídeo. Bom, hoje, minha gente, é o primeiro de uns dois ou três vídeos que eu vou gravar sobre uma história muito importante. É uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos. Eu acho que faz mais ou menos uns 42 anos. Mais de 40 faz. Eu acho que é 42. Faz muito tempo, né? Meus filhos eram pequenos, hoje eles já são casados, já têm filhos. E é uma história que me marcou muito porque mexeu com eles. Eles eram muito crianças, muito pequenininhos. E essa história passou muito tempo me atrapalhando a minha vida. Eu chorei muito por causa disso. Eu sofri muito por causa disso. Vocês vão saber durante o andamento do vídeo. É uma história sobre o falso testemunho. Vocês sabem o que é falso testemunho? O falso testemunho alguém fala algo que você fez ou falou e não prova que você fez ou disse aquilo sem você ter feito ou dito. Deu para entender, né, meu povo? É isso. E no meu caso, não deu para eu provar a verdade, e até hoje, esses anos todos, pouquíssimas pessoas sabem dessa história. Muito poucas. Eu acho que umas 2 ou 3 sabem dessa história. Eu carreguei essa história comigo por esses anos todos, sem praticamente ninguém saber. É o seguinte, eu me separei do meu marido de 3 vezes. A primeira vez eu fui para casa da minha mãe, passei umas semanas, uns dias e voltei. A segunda vez, de novo. A terceira vez, eu saí de casa com a certeza de que eu não ia voltar mais e que eu ia para a justiça para ter a guarda dos meus filhos. Bem, foi resolvido que ficou marcado para um determinado dia, às 9 horas da manhã. Chegou esse dia, 8h30 eu cheguei no fórum, 8h30 em ponto eu cheguei no fórum. E cheguei lá, a outra parte da história não tinha chegado ainda, que era o meu marido, né? No caso, o meu ex-marido. Não tinha chegado ainda. Bem, era cedo ainda. Ficou esperando, 9 e pouco, e nada dele chegar. E o fórum estava muito vazio. Eu estava achando que não tinha... Porque estava muito vazio o fórum. Não tinha aquelas pessoas todas que entram e saem, vai, vem, conversa, senta, levanta. Não tinha. E lá era sempre cheio. Depois eu descobri que aquele dia era o dia de uma audiência de um preso, digamos, famoso, né? Digamos assim. Por isso que estava vazio. Mas o meu caso era rápido e era bem mais cedo, que o dos presos ia ser depois das 11. 9 e pouca, 9h05, 9h10 por aí, saiu uma moça lá de uma porta, de uma sala, e perguntou o que era que eu queria. Eu falei que era a pessoa tal. Aí ela entrou lá em outra sala, saiu daqui, entrou aqui, e saiu. Ela entrou e saiu uma senhora e me chamou. Aí eu fui até a porta onde ela estava. Aí ela perguntou se eu era a esposa de Israel. Sou. O nome do meu marido era Israel. Aí todo mundo chamava ele de Israel. E ele era muito conhecido em Pesqueira. Aí ela disse, já foi resolvido. Aí eu disse, sou eu, mas a outra parte não chegou ainda. Ela disse, chegou sim. Já chegou e já foi.
Eu disse, como chegou e já foi? Porque eu cheguei aqui, era 8h30 e não tinha ninguém, e nem chegou ninguém até agora. Ela disse, mas eles chegaram cedo. Eu disse, eles quem? Seu Israel e a pessoa, e fulano de tal. Fulano de tal era uma pessoa, hoje ele não está mais entre nós, era uma pessoa muito importante em Pesqueira, muito importante. Era uma pessoa que todo mundo, ricos e pobres, gostava dele, ainda hoje gosta, né? Ele já faleceu, mas ele continua sendo um tipo de santo em Pesqueira. Ele era bem, bem querido mesmo em Pesqueira. Aí eu fiquei assim. Aí ela começou. E eu disse, como é que já resolveu? Se eu tô aqui, não sei de nada, eu não estava na hora. Ela disse, mas não precisou não. Não precisou você estar aqui não. O fulano assinou como testemunho do seu Israel e foi resolvido assim, sem você mesmo. E seu Israel é quem vai tomar conta dos filhos dele. Porque você não tem capacidade de tomar conta nem de seus próprios filhos. Aí eu fiquei assim, olhando direto para ela na porta, segurando aqui na porta, do lado de dentro, e eu do lado de fora, né? Assim, cara a cara com ela. Aí ela disse, você não tem vergonha, não, de estar querendo tomar conta dos seus filhos? Você vive por aí igual uma cadela no cio, atrás de tudo quanto é cachorro, você não pode ver um cachorro que vai atrás. E disparou. E eu parei, ó, do jeito que eu estava ali parada na porta, eu fiquei suspensa. É como se o chão dos meus pés tivesse desaparecido. É como se eu não estivesse pisando no chão. E a voz dela ecoando no meu ouvido, repetindo aquela frase. Ela continuou falando, eu não sei do que ela me xingou, eu sei que ela disse muita coisa, mas eu só escutava aquela parte. Ficou aquilo na minha mente. Aí ela disse, vai embora, vá andar por aí do mesmo jeito que você anda, e deixe seu filho em paz, que quem vai tomar conta deles é o pai dele mesmo. Aí eu disse, não, eu não disse nada, né? Fiquei ali em pé, ela bateu a porta na minha cara, eu demorei ainda um pouquinho em pé, ouvindo aqui do meu ouvido, e saí. Chegou lá na frente do fórum, eu digo, mas rapaz, eu sempre fui aquela nega que não levava desaforo para casa. Eu nunca levei desaforo para casa. Cheguei lá fora, fiquei em pé assim. Aí eu disse, mas rapaz, a mulher me disse tanta coisa na minha cara e eu não disse nada, só fiquei olhando para a cara dela. Eu vou dar um murro tão grande na boca dela que ela vai passar uns 3 dias procurando os dentes. Aí voltei. Cheguei lá no meio do caminho, aí eu, peraí, eu estou no fórum, aqui tem polícia, e se eu fizer isso eu vou presa daqui mesmo. Aí pronto. Aí é que eu não vejo meus filhos nunca mais na vida. Aí voltei. Cheguei lá fora, saí andando assim meio... eu não sei como é que eu estava me sentindo. Sei lá, estranho. Eu não sei. Eu passei muito tempo assim, meio... Sei lá, eu não sei explicar, não. Não sei o que eu estava sentindo, mas eu sei que raiva eu estava. Eu estava com tanta raiva. Não era nem dela. Era da pessoa que foi lá ser testemunha de uma coisa que ela não sabia. Gente, essa pessoa... Vocês talvez até não entendam, assim. Mas quem me conhece em Pesqueira, apesar de muitos anos, já faz muitos anos, mas quem me conhece vai lembrar e vai saber de quem que eu estou falando. Quem assistir esse vídeo em Pesqueira vai saber. Imediatamente vai saber de quem que eu estou falando. Essa pessoa era a única que não deveria, não tinha esse direito de ser testemunha a favor dessa história. Simplesmente porque ele não viu, ele não sabia, ele não tinha como testemunhar. Ele, não. Qualquer pessoa poderia ter me levantado esse falso, menos ele. Porque ele, mais do que ninguém, sabia que isso não se faz, que isso é errado, que não se deve levantar falso testemunho, só se deve dizer, eu vi, ou assinar abaixo de um papel, de uma folha, não uma folha. Quando tem certeza do que está dizendo, do que está provando, se ele não tinha essa certeza, ele não devia ter feito isso. Não ele não.
E eu fiquei com muita, mas muita raiva dessa pessoa. Eu não sou uma pessoa que odeia, sabe? Mas eu tive muita raiva dele durante muito tempo. Eu não sei se era hoje. Mas eu tive muita raiva dele durante muito tempo. E eu sofri muito por causa disso. Eu sofri muito. Porque a partir dali foi que começou a parte mais ruim da minha vida. Foi ali, naquele momento, que começou tudo de ruim. Principalmente porque meus filhos eram muito pequenos. Tá certo? E a partir de hoje, eu vou continuar contando essa história. Eu acho que vai ser mais 1 ou 2 vídeos com essa história, para poder a gente chegar ao fim do negócio. E vou parar por aqui esse vídeo. E vocês não esqueçam, terça-feira tem o próximo vídeo. Não esqueçam de assistir, porque é muito importante. É sobre o falso testemunho. Para quem é católico, é evangélico, para quem tem coração, para quem é temente a Deus, sabe que isso é muito importante. Tá certo, minha gente? Fique com Deus, Deus abençoe a todos. E não esqueça, deixa aí um okzinho para mim, se inscreva, comente, faça o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer, tá certo? Fica com Deus, Deus te abençoe. E não esqueça, vai ter o próximo vídeo. Não esqueça de assistir. Até o próximo.